Meu amigo, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, eu quero levar esta palavra de salvação a vocês, todos que querem entender as profecias finais. As profecias finais dos tempos, ela vai estar aqui neste livro, o último livro de Apocalipse. E este capítulo aqui é o capítulo 1, aonde Jesus Cristo, o anjo de Deus, aparece para João na ilha de Pátio. Então eu quero mostrar para vocês que queira saber mais um pouco dos dias finais terreno, dos dias finais do mundo, porque não esteja pensando vocês que o mundo não vai ter fim, ele vai ter fim sim, porque essas são as profecias finais a qual Deus deixou para que todos nós entendesse, lesse e compreendesse o significado das profecias finais. Eu estou passando aqui este livro, que é um livro muito importante, é o primeiro capítulo de Apocalipse, para que vocês entendam a iniciação deste livro, a profecia qual o anjo de Deus passou para João. João na ilha de Pátio, onde estava lá, e Deus usou ele para passar a profecia final. E aí, isso é muito, meus irmãos, interessante para cada um de nós, porque nós temos que nos preparar para os dias vindouros, que não são bons. Os dias vindouros serão maus. A palavra de Deus fala que muita gente desejaria morrer de tanto sofrimento ainda que vai haver na face da terra. Então eu vou passando esses versículos aqui devagarzinho, para que vocês leiam, entendam e tenham mais uma informação, uma orientação dos finais dos tempos, porque tem muita gente que não gosta de ler este livro, Apocalipse, que dizem que é muito pesado. Não, esse livro aqui é um livro muito bom, que faz nós despertar nossa fé, para que nós vivemos em santidade, para que nós venhamos a viver salvo, aguardando a vinda do Cordeiro, porque eu creio, meus irmãos, que essa profecia final aqui não é para os filhos de Deus, é para aqueles que não foram salvos, que vão ficar aqui para a grande tribulação. Claro que já houve cumpriu muitas profecias já aqui neste livro. Claro que já se cumpriu muitas profecias, mas muitas delas ainda estão para se cumprir na face da terra, porque o Espírito Santo nos revela. Eu faço uma pergunta para vocês que diz que todas essas profecias já se cumpriram? Dia final não? Por exemplo, aqui está escrito nesse livro que o sol vai faltar o brilho, vai escurecer, a lua vai se tornar em sangue. Tudo isso está aqui nesse livro. Por acaso o sol já escureceu um dia? Por acaso a lua já se tornou em sangue um dia? Por acaso as águas se tornarão amargas? Vão se tornar toda amarga? Por acaso as águas já se tornaram amargas algum dia? Não. Isso tudo são profecias que estão neste livro, que ainda vão acontecer. Portanto, eu creio que os salvos que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, eles não vão passar por essa grande tribulação ou dores que nunca houve, tanto na terra como ainda vai haver, certo? Já houve o dilúvio, o grande dilúvio que morreu, só salvou 8 pessoas na arca de Noé, todos morreram. Já houve também em Sodoma e Gomorra muita prostituição, já houve muita dor ali, tudo, já houve muitas coisas terríveis, reis mal na terra, carnível, matando, derramando muito sangue, já houve tudo isso, certo? Tudo isso na terra já aconteceu, já muita dor, muito sangue foi derramado na face da terra, mas a palavra fala que ainda está por vir tanta dor e sofrimento na terra, como nunca houve na face da terra. Imagina, meus irmãos, o que ainda está por vir? Assim revela o livro revelador dos finais dos tempos. Meu irmão, vamos estudar mais a Bíblia.
Vamos estudar, porque quando nós estudamos a Bíblia, principalmente os dias finais, Apocalipse, a revelação de Deus para os dias finais, causa dentro de nós mais e mais temor para com Deus. Não é medo de Deus, é temor. O que significa temor? Temor significa respeito para com Deus, respeito para com a palavra de Deus. Quando nós temos respeito e temor para com Deus, nós somos o quê? Nós passa de criatura para filho de Deus, porque não tem como nós guardar toda a palavra de Deus se nós não for transformado, se nós não sair de criatura para ser feito filho de Deus. Não tem condições nós guardar toda a palavra de Deus se nós ainda estamos vivendo com as coisas do mundo, praticando as coisas do mundo. Não tem como, meus irmãos. Religião, elas nos ensina que todos os caminhos levam a Deus. Isto é farsa de Satanás, porque não é todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. Este caminho se chama Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Então, portanto, meus irmãos, aceite Jesus Cristo como seu Salvador e busque mais e mais conhecimento dentro da palavra de Deus, para que vocês venham nos preparar para a vinda do Senhor, para que nós todos temos parte da primeira ressurreição, porque ai daquele, meu irmão, que tiver só parte com a segunda ressurreição, que a segunda ressurreição é para o último dia, o dia final, o dia do grande julgamento de Deus, para o grande dia do trono branco, o trono do próprio Deus, que ele vem julgar os vivos e os mortos. Os vivos, porque naquela época, os que estão perdidos, mas estão vivos ainda, vão ser julgados. E os que já morreram sem a salvação, vão ressuscitar para receber na presença de Deus a condenação eterna. Por isso que ele fala, eu vim o grande dia para julgar os vivos e os mortos. Essa palavra, o Espírito de Deus nos revelou agora no meu coração. Porque eu não entendia quando eu falava, vem julgar os vivos e os mortos, mas o Espírito Santo me revelou agora que os vivos é os que estão vivos, mas que estão sem a salvação, e os mortos que morreram sem a salvação ressuscitarão e reunirão junto com aqueles que estão vivos para receber de Deus a condenação eterna, o lago de fogo com enxofre, saber a segunda morte. Assim não é com os salvos vão receber na primeira ressurreição, vão receber o julgamento de Jesus Cristo. O julgamento de Jesus Cristo é esse, é receber a coroa da vida pelo que nós praticamos aqui na terra, pela obra que nós fazemos de bom aqui na terra. Então Jesus Cristo vai abrir aquele grande amor e paz e quarto que tem ali a coroa da vida para nos dar a coroa para cada um dos teus salvos, dos teus irmãos. Essa sim, meu Pai, é aonde nós temos que estar, é na primeira ressurreição para receber de Cristo Jesus a coroa da vida e que nós vivemos eternamente com o Deus Pai e com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. Esse sim é que todos nós temos que buscar a nossa salvação, meus irmãos. Esse é um conselho que eu te dou, ó Senhor, ó Senhora, que busque o conhecimento da palavra de Deus, na palavra de Deus. Não busque nos homens, porque homem nenhum tem conhecimento da palavra de Deus para te dar suficiente. Quem tem para te dar suficiente da palavra de Deus, o conhecimento, é a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que nos revela, que o Espírito de Deus nos apresenta o teu Filho Jesus Cristo como o nosso Salvador, é Salvador de nossas almas. Então eu peço, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, por vocês, que vocês tenham
essa plena conhecimento que somente o Espírito de Deus verdadeiramente é quem nos revela o amor de Deus para conosco. Os homens muitas vezes eles são enganadores, eles usam a palavra de Deus muitas vezes para se crescer eles mesmos, eles querem te dar honra a eles mesmos, eles querem honrar eles mesmos, quando toda honra e toda glória é somente para Deus. Deus somente é Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade e toda adoração. Então faça isso, meus irmãos, minhas irmãs. Se vocês ainda não conhecem a palavra de Deus, se vocês ainda não conhecem o amor de Deus, se o amor de Deus é tão grande que ele deu o Filho unigênito dele para morrer na cruz do Calvário por toda a nação da terra. Então faça isso, meu companheiro que não conhece a palavra de Deus ainda. Eu estou passando o primeiro capítulo deste livro revelador que é Apocalipse, para que vocês tomem iniciativa de conhecer a revelação de Deus para nós aqui nos finais dos tempos, porque nós já estamos nos finais dos tempos. Jesus Cristo já está preparando para arrebatar a igreja do Senhor. Está chegando o dia, meus irmãos, está chegando o dia do arrebatamento da igreja de Cristo. Então vamos nos preparar, meus irmãos. Isto é um apelo que eu estou fazendo em Cristo Jesus para cada uma de vocês, criatura. Vamos nos preparar para Jesus Cristo vir nos buscar e nós receber de Deus a nossa salvação, porque sem Jesus Cristo, meus irmãos, não há salvação na terra, porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que deu o sangue dele, expeliu na terra, para que todos nós fosse lavado e purificado no sangue dele, de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. Sim, meus irmãos, isso é um convite para vocês que ainda não é salvo, que sejam salvos. Venha buscar o Senhor Jesus, venha buscar o conhecimento pleno na palavra de Deus. Leia todo santo dia da sua vida, dá 1 hora por dia para conhecer a palavra. Pare um pouco para que Deus possa falar com cada um de vocês, porque muitas vezes Deus quer falar com vocês, mas você não tem tempo para ouvir o que Deus quer falar para você. Nós temos que parar, nós temos que sentar, nós temos que meditar na palavra de Deus, para que Deus venha falar conosco, para que Deus possa falar conosco o que Ele quer de nós. E o que Ele quer de nós é da grande coisa. O que Ele quer de dar para nós é a salvação. Além disso, Ele quer dar tudo de bom em nossas vidas. Então vamos nos preparar, meus irmãos, vamos nos preparar, porque Deus é magnífico, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Deus quer nos dar força, coragem para vencer o mundo, porque Jesus Cristo nos falou: tenha bom ânimo, porque vocês vão vencer o mundo, porque eu já venci o maligno. Então, se Jesus Cristo venceu o maligno por nós, nós temos somente de aceitar Ele como nosso Salvador e manter aceso na fé, junto com Deus Pai, junto com Deus Filho e junto com Deus Espírito Santo. Eu espero que este livro e essa palavra venha levar para você um esclarecimento da palavra de Deus, porque isso é, meus irmãos, um esclarecimento vindo de Deus através do Espírito Santo de Deus. Leia, começa a ler este livro de revelação. Esse primeiro capítulo eu dou aqui passando para você, para que você comece a ler todos os dias um capítulo, todos os dias medite um capítulo, que você vai ser bem-aventurado, porque a palavra de Deus nos fala: bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra e põem em prática. Não só ouvir, mas praticá-la, porque não adianta eu só ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Sim, é verdade, mas é assim que nós ouvir, nós temos que pôr em prática, nós temos que ganhar almas, muitas almas para o reino de Deus, que a recompensa está guardada no céu para cada um daqueles que ganha alma para o reino de Deus. A recompensa nós vamos receber de Jesus Cristo após o arrebatamento da igreja dele. Nós vamos receber quando nós ganhamos muitas almas para o reino de Deus. Eu tenho sede, meu Pai, eu tenho sede de ganhar alma para o teu reino. Quando eu estou preparado, quando eu sou capacitado
guiado pelo Espírito Santo, eu levo a palavra do Senhor para a honra e glória do Deus Pai, para a honra e glória do Deus Filho e para a honra e glória do Deus Espírito Santo. Então, meus irmãos, mais uma vez eu relato aqui a palavra de Deus para vocês. Esse livro é livro de revelação, é livro que nos ensina os últimos dias aqui na terra de nós. Os últimos dias vão ser terríveis. Os últimos dias Satanás vai operar como nunca operou na terra, usando as pessoas, mas somente aquelas pessoas desobedientes da palavra de Deus é que vão ser usadas grandiosamente pelo próprio Satanás. Mas hoje nós temos Jesus Cristo para nos guardar e nos livrar de todo mal. Mas após o arrebatamento não vai ter mais nem o Espírito Santo aqui na terra e nem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já arrebatou a igreja dele. Estamos todos no reino de Deus, ali participando do banquete do Senhor. Vocês não querem participar do banquete de Cristo? Vamos, meus irmãos, agora é o tempo, agora é a hora de nós aceitar, todos nós aceitar Jesus Cristo como Salvador. Larga todo tipo de religião que vocês têm, larga, porque Jesus Cristo não tinha religião. Jesus Cristo pregava o reino de Deus a todas as criaturas, e foi assim que ele nos ensinou. Leve a palavra de Deus, a palavra, o reino de Deus, entre todas as criaturas, entre séculos e séculos, até que eu volte. Esse é o dever e a obrigação nossa, como servo de Deus, levar a palavra de Deus, levar o reino de Deus a todas as criaturas, até que Jesus Cristo volte para nos buscar para junto do Pai. Então esse é um conselho da palavra de Deus para cada um de vocês. Largue todo tipo de religião, porque toda religião é maldita, porque Deus não tem religião. Deus quer que nós tenha Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É servir a Deus de corpo e alma e espírito. Não é servir uma religião, não é servir um homem, não, é servir a Deus de corpo e alma e espírito. E quando nós servemos a Deus de corpo e alma e espírito, certamente e com certeza nós somos salvos, porque esse é o verdadeiro mandamento de Deus. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. Sim, tenha só um único Deus para adorar, para glorificar e dar louvor. Nós devemos dar louvor somente a Deus. Somente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Só Ele é quem é digno de honra, de glória, de louvor, majestade e adoração. Somente a Ele. Não é a esses deuses do mundo que o povo presta culto e dá um culto a Ele. Se continuar dando culto a deuses, esses vão ser condenados e lançados no lago de fogo com enxofre, saber a segunda morte. Eu não me canso de pregar esta palavra, porque os salvos, eles vão para o inferno, e os salvos, eles vão para o céu, para junto de Deus Pai, para junto do Deus Filho e para junto do Deus Espírito Santo. Você escolha o que você quer. Você quer ir para o inferno? Ou você quer ir para o céu? Você quiser ir para o inferno? Fica aí continuando praticando essa iniquidade. Se você é mentiroso, continue mentindo. Se você é invejoso, continue na inveja. Se você está se prostituindo, continue na prostituição. Se você está fornicando, continue na fornicação. Porque está escrito lá em Apocalipse, versículo 21:8, que os fornicadores não verão o reino de Deus, os mentirosos, os invejosos, os idolatras, 8 classes que não verá o reino de Deus. Você quer ser incluso na 8 classes que não entra no reino de Deus? Porque a Bíblia fala, se você é santo, se santifique mais. Se você é sujo, se suje mais. Porque a partir da hora que você conhece a verdade e continua no erro, você não quer a salvação sua. Porque você já conhece a verdade, sabendo você, se continuar na mentira, na inveja, na ganância, odiando o seu próximo, não amando o seu próximo, você tem a plena certeza que você não é salvo. E se você não buscar o arrependimento em Cristo Jesus, você vai para o inferno. Com certeza.
você vai para o inferno. É a palavra de Deus que fala. Eu simplesmente estou anunciando a palavra de Deus. Ai de mim, se eu anunciar alguma palavra aqui que não esteja na palavra de Deus. Porque eu vou prestar conta a Deus de tudo que eu estou fazendo. E sem um pingo de medo, que eu estou passando a pura verdade para cada um de vocês. Que é a verdade da palavra do Senhor. Se nós todos não se converter e não aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas almas, verdadeiramente nós não seremos salvos. Verdadeiramente nós não seremos salvos. O que está escrito nesse versículo aqui 10? O que são escritos? Deus nos fez rei e sacerdote para o Deus Pai. É rei e sacerdote, nós reinarão na terra. Nós somos rei e sacerdote na terra. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus para operar em nós. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nada vezes nada. Certo? Então, quando nós temos o Espírito de Deus, nós passa a ser rei e sacerdote. O sacerdote leva a palavra de Deus a todas as criaturas. E rei, é rei porque nós somos rei, nós somos do céu. A terra aqui, o que é aqui? O que nós, os filhos de Deus aqui, nós somos estrangeiros. Nós somos estrangeiros aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o reino de Deus. É o céu, não é a terra. A pátria do homem de Deus e da mulher de Deus não é aqui a terra. A terra nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui de passagem. De passagem nós estamos aqui, certo? Mas a verdadeira pátria nossa é o céu. É o reino de Deus. Certo? Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus a todos vocês, que vocês se convertam, que vocês venham ser transformados para que vocês obtenham a sua salvação. Assim como um dia Deus me transformou, me lavou, me purificou no sangue do Cordeiro, Ele quer fazer do mesmo jeito que fez comigo com você. Você que tem religião, você que confessa uma religião, confessa uma religião, mas não confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Porque o espiritismo, o budismo, o catolicismo, muitas religiões não confessam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Acha que precisa de Deus para ajudar que eles fossem salvos. Não precisa de ajuda de ninguém, meus irmãos, para que vocês sejam salvos. Só precisa mesmo de Jesus Cristo, porque Ele já nos deu a salvação. Ele já nos derramou o sangue dele para nos purificar de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. Então não precisa de ajuda de ninguém não, meus irmãos. Deixa de ser bobos. Vocês são muito bobos. Quando a palavra de Deus é clara para com cada um de nós. A palavra de Deus é clara, que Ele nos dá e nos garante. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos salvos. Então, e para que não se preocupar mais com nada? Com deuses? Sirva somente a Jesus Cristo, o único Salvador das nossas almas. Sirva a Ele, adore somente ao único Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. É o único que é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de toda adoração. Sem Ele, ninguém pode... Sem Jesus Cristo ninguém pode ver a face de Deus. Ninguém. Você pode adorar muitos os deuses. Você pode adorar a quem quer que seja. Tem muitos religiosos por aí que dizem que os crentes têm raiva de Maria, critica Maria. Não, ninguém critica Maria. Maria é a mãe de Jesus Cristo aqui na terra foi. Não é a mãe de Deus. Que Deus não tem mãe. Lá no céu ninguém vai ter mãe. Lá no céu a gente vai ter somente pai e irmão. Não tem mãe lá. A mãe é aqui terrena, para que Maria foi mãe de Jesus, para que ela concebesse o Filho de Jesus Cristo para nos salvar. A partir daquela hora ela teve filho e filha com José, casou e foi viver em paz. Uma serva de Deus. Maria, ela está morta, ela está salva, ela está repousando. Ela não subiu ao céu ainda, ela está aguardando o arrebatamento da igreja de Cristo, porque Maria não é salva, ela foi a mãe de Jesus aqui, mas ela agora lá no céu, ela vai ser simplesmente, lá no céu ela não vai ser mãe de ninguém, ela lá vai ser irmã, todos nós somos irmãos, lá não tem sexo,
Lá nós vamos ser como os anjos, não tem sexo. Sexo só aqui mesmo, homem e mulher, só vai ser aqui na terra mesmo, para produzir e encher a terra. Lá no céu, são todo irmão de Jesus Cristo e filho do único Deus, do Deus Pai. Não tem Deus mãe lá. Lá não tem mãe no céu. Aonde vai ter mãe? Não, lá só vai ter pai e filho e irmão. Entenda, lá no céu só vai ter irmãos. Lá não vai ter mãe. Mãe foi aqui na terra. Aqui na terra nós tínhamos que ter mãe e pai carnal, para que a terra fosse cheia. Mas lá no céu, todos nós só vamos ter um único pai. E os irmãos por parte do Deus Pai. E o cabeça da igreja, o irmão mais velho, o filho unigênito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Entenda, meus irmãos, como é que é isso aí. Quando vocês partem para discutir religião, causa esse problema aí. Causa esse problema dizer que os crentes não gostam de Maria. Que conversa é essa? Maria foi concebida uma mulher pura, para que o Filho de Deus nascesse para salvar o mundo. Tinha que ter. Se não fosse Maria, seria Rita, seria Joaquina, seria qualquer outra. Que Jesus ia usar, sendo purificado, uma serva, porque existia muita serva de Deus naquela época. Jesus escolheu Maria lá do sertãozinho, lá do sertão da terra dela, certo? Então o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que larga essa besteira, religiosos, que diz que a gente tem raiva de Maria. Eu sou um homem de Deus, um servo de Deus, crente, já sou convertido há 11 anos, sirvo ao Deus Todo-Poderoso de corpo e alma e espírito. Quem conversa é essa que eu tenho raiva de Maria ou de Pedro ou de João? Eu só quero dizer para vocês que eles estão adormecidos no silêncio, eles não estão sabendo que está passando aqui na terra nada, porque eles já morreram, o corpo deles já está na sepultura, o espírito de Deus está com Deus, que é o fôlego de vida, e a alma dele está aqui no silêncio, no repouso, aguardando o ressuscitamento do corpo, para que manifeste nele o corpo glorificado em Cristo Jesus, e para que todos nós juntos, inclusive eu, junto com Maria, com Pedro, com João, com todos os apóstolos, subir junto, porque Deus, Jesus Cristo, nos garantiu. Quando ele subiu ao céu, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele fala: eu subirei e prepararei muitas moradas para vocês. Do jeito que eu subi, eu vou descer para buscar todos vocês. Por acaso Jesus Cristo já desceu para buscar a igreja dele? Então Maria está lá, no silêncio, dormido, aguardando o dia do ressuscitamento do corpo dela, para que ela seja glorificada e subir aos céus, para que esteja junto com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Isso é a mensagem que eu queria dizer para você. Por que eu estou falando isso? Porque um dia desse um padre falou na rádio que os crentes têm raiva de Maria. Que conversa é essa? Se Maria foi uma serva de Deus para ter o Filho unigente para me salvar e salvar toda a nação, como nós pode ser? É que o problema é que nós não adoramos Maria. Que Maria é uma serva que nem você, que nem eu e como todos. Nós devemos somente adorar o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós devemos adorar o Deus Pai, devemos adorar o Deus Filho e devemos adorar o Deus Espírito Santo e mais ninguém. Acabou. A adoração é essa, que nós adoramos somente o único Deus de Espírito e verdade. Senão Jesus Cristo tinha falado: quando eu subir ao céu, vocês adoram a minha mãe. Adora a minha mãe até que eu volte. Mas Jesus Cristo não falou isso na palavra dele. Jamais ele falou: adora a minha mãe, porque ela vai interceder ao Pai por vocês. Não. Ele só falou: o único intercessor por o homem, somente eu. Eu sou o caminho, a vida e a verdade. Não foi assim que Jesus Cristo falou? Foi. E nós devemos somente adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aguardar o dia do ressuscitamento para subir os céus, glorificado, assim como Jesus Cristo é glorificado hoje, certo? É esse conselho que eu quero dar a vocês religiosos, que ninguém tem raiva de Maria. Nós amamos Maria como irmã, ama Pedro, João, todos os homens que morreram salvos, nossos irmãos. Nós amamos ele como irmão. Claro que nós temos que amar todos nossos irmãos em Cristo Jesus.
Todos eles são irmão meu em Cristo Jesus. E nós devemos amar uns aos outros. Mesmo que já morreram, nós devemos amar. Porque eles estão aguardando, os irmãos que morreram em Cristo Jesus, estão aguardando o dia do arrebatamento para nós se reunir, todos nós nos ares, com Jesus Cristo. E dali partir para a glória. Dali partir para a glória para adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? Essa questão de discutir de Maria, dos apóstolos, isso é uma questão boba. Isso é uma questão religiosa. Que nós não devemos pôr essa questão em prática. Por que em prática? Isso só vai dar confusão sobre a sua salvação. Você se viver nessa confusão, nessa dúvida, você não vai ser salvo. Porque salvação só por intermédio de Jesus Cristo, o único Salvador de nossas almas. É o único. Não esteja pensando que vai existir um Deus, outro Deus para salvar nós. Não, só tem mesmo Jesus Cristo que vai salvar nós. E é Ele que vem buscar. Ele que vem buscar a tua igreja. Senão Ele tinha deixado Espírito na palavra. Não, eu vou deixar aqui que vem outro no meu lugar. Vem um anjo buscar a minha igreja. Vem um anjo. Não, Ele não falou aqui que vem anjo, vem serafins, vem anjo outro qualquer. Não, aqui Ele deixou escrito: eu voltarei para arrebatar a minha igreja. Certo? Entenda isso, porque isso não é crítica, isso é uma orientação do teu irmão em Cristo Jesus, para que vocês entendam, somente por intermédio de Jesus Cristo é que nós somos salvos. Sem Jesus Cristo, ninguém obtém a sua salvação, porque ninguém deu sangue para morrer pela nação, a não ser Jesus Cristo. Por que você tem que buscar outros deuses? Por exemplo, Maria derramou o sangue dela por você? Maria derramou sangue? Maria fez alguma coisa por você? Não, ela não fez nada por ninguém. Ela era uma serva de Deus, teve o Filho de Deus para nos salvar e continuou depois sendo serva de Deus, dona de casa, servindo ao marido dela. Ela constituiu o irmão de Jesus Cristo e irmã, filho dela e José, certo? A Bíblia relata muito claro isso aí. Agora a religião fala que Maria só teve Jesus Cristo, não casou com José. É lógico que depois ela casou com José. E foram ela muito feliz, e ela foi uma dona de casa, serva de Deus. Mas eu pergunto a você, ela derramou o sangue dela na cruz do Calvário para salvar você ou para interceder por você? Faça essa pergunta a você mesmo, religioso, meu companheiro. Maria, mãe de Jesus terrena, ela derramou o sangue dela na cruz do Calvário para salvar vocês? Ou foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que derramou? Se você considera que Maria foi quem derramou o sangue dela para salvar você, fique ciente que você não vai ser salvo. De forma nenhuma, porque ela não fez esse sacrifício. Quem fez esse sacrifício foi Jesus Cristo. Na cruz do Calvário derramou até a última gota de sangue. Foi chicoteado, rasgado e cravado na cruz do Calvário para morrer por você, por mim, por toda a nação. Tá? Não foi os discípulos de Jesus e muito menos Maria. Maria é uma serva de Deus, que Deus escolheu ela para ter o filho dela, o filho dele, para morrer por todos na cruz do Calvário. Amém? Então eu espero, religioso, vocês, padre, que fala, que presta culto a Maria, vocês prestem bem atenção aonde você está colocando a tua alma. A tua alma onde você está colocando. Que quando Deus fala na palavra dele, aquele que presta culto a outros deuses não será salvo. E você está fazendo de Maria, mãe de Jesus Cristo, uma intercessora e a sua salvadora. E ela não salva ninguém e nem pode interceder por ninguém neste momento. Porque ela está morta, ela está salva, mas ela não subiu ao céu ainda. Ela está dormindo, esperando o dia do arrebatamento da igreja de Cristo. Quando ela ressuscitar e receber o corpo dela, ela será glorificada, que nem Jesus Cristo é, que nem eu, você, sendo filho de Deus, e subir os céus. Aí sim, aí ela vai estar no céu. Mas agora, só existe um que pode ouvir a nossa oração. É Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que foi sepultado, aquele que ao terceiro dia ressuscitou.
subiu aos céus, estar assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde vem julgar os vivos e os mortos. Aonde quer que está escrito na Bíblia que Maria morreu e ressuscitou e subiu ao céu? Vocês podem mostrar esse versículo dentro da Escritura Sagrada? Que Maria morreu, ressuscitou ao terceiro dia, sei lá, outro dia, e subiu ao céu e está sentada à direita de Deus? Onde que você pode mostrar isso? Mas na Bíblia eu mostro para você que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde vem buscar nós, certo? Isso eu garanto para você que tem na Bíblia. Agora eu quero que você mostre dentro da Bíblia aonde que está escrito que Maria ressuscitou e subiu aos céus. Eu quero ver você mostrar isso. Mostre. Se você mostrar dentro da Bíblia, pode chamar Deus mentiroso. Eu, Manuel M.M. Soares. Certo? Pode escrever aí aonde vai ser colocado esse vídeo. Você é um grande mentiroso, falso profeta, porque está escrito aqui, ó. Vou mostrar para você agora que Maria morreu, ressuscitou e subiu ao céu, como Jesus Cristo subiu. Mostre isso aí. Se você mostrar isso, pode chamar Deus falso profeta, pode chamar Deus mentiroso, tudo que você quiser, e eu vou aceitar. Certo? Eu garanto que você não vai achar isso dentro da palavra de Deus. Que Maria morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Mas Jesus Cristo está escrito que ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. Muito bem? Essa era uma advertência que eu quero dar para você, ó religiosos, católicos. Você que presta culto, dá culto a Maria, a Pedro, a João, você está prestando culto a quem já morreu. E eles não estão ouvindo nada não. Eles estão ouvindo, vocês estão prestando culto em vão. Em vão, meus camaradas. Agora, se você der culto somente ao único Deus, aquele que morreu um dia, ressuscitou e subiu ao céu, ele está vivo, ele está vendo, e é ele que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Somente ele, tá bom? Eu acho que eu esclareci muito bem a palavra de Deus para vocês, tá bom? Eu repito mais uma vez, Maria, nós amamos ela como uma irmã em Cristo Jesus, que um dia ela vai ressuscitar, vai ser glorificada, assim como eu vou ser glorificado no meu corpo após a minha morte, após o meu ressuscitamento, e todos nós juntos vamos subir aos céus. Jesus Cristo é que vem nos buscar, arrebatar, transladar a tua igreja para o céu. Amém? Entenda muito isso. Ninguém critica ninguém, principalmente quem morreu salvo. Quem morreu salvo, ninguém critica. Eles estão salvos, estão na lei do silêncio. Estão no silêncio aguardando o arrebatamento da igreja. Amém? E aqueles que não morreram salvos, estão aguardando o dia, o último dia para ser julgado, para ser ressuscitado e julgado, e ser lançado no lago de fogo e com enxofre. Se saber a segunda morte. Os que não foram salvos. Amém? Então essa é uma orientação do teu irmão em Cristo Jesus, que espero ter passado essa orientação para vocês. E que vocês tenham essa obediência de entender a palavra de Deus e receber Jesus Cristo único, como o único e suficiente salvador da tua alma. O intercessor entre o homem e Deus somente é Jesus Cristo. Não tem Pedro, João, Maria, nem ninguém. Nós estamos vivos, nós somos servos de Deus. Nós clamamos, oramos por as pessoas que necessitam, porque nós estamos vivos ainda e Deus ouve a nossa oração, porque nós estamos vivos, estamos orando. Quando nós morrer, nós não vamos orar, porque nós estamos mortos. Vai orar quem fica vivo, que nem é o caso de nós agora. Nós estamos orando, clamando pelas almas. E Deus ouve a oração dos teus servos, certo? Deus ouve. Quando nós oramos por uma pessoa enferma, quando nós oramos por uma pessoa endemoniada, elas são libertas. Porque Deus ouve a oração dos teus servos. Está escrito na palavra dele, certo? Que Deus ouve a oração dos teus servos, dos teus justos. Amém? Então eu espero ter orientado a vocês. E eu vou encerrar agora aqui com a oração por todos vocês. Creio que vocês, a partir de agora, vão se libertar, vão se converter, vão buscar o único Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, para que vocês mantenham a sua salvação. Certo? Não é religião, não é nada que a gente discutiu aqui, que eu discuti aqui. Aqui eu preguei o reino de Deus, que foi o que Deus ordenou para cada um de nós, que levasse a palavra de Deus, o reino de Deus, a todas as criaturas, entre séculos e séculos, até que ele voltasse. Enquanto ele não voltar e nós está vivo, nós temos que levar a palavra de Deus a todos necessitados da palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora por todas essas pessoas. Que essas pessoas, meu Pai, venham entender que esse recado vem do teu coração para o coração deles.
Ó meu Pai amado e glorioso, faça com que, meu Pai, cada uma dessas pessoas venha entender que somente Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não precisa, meu Pai, de intercessores, de outros intercessores a não ser somente Jesus Cristo. Não precisa de outros deuses, porque Jesus Cristo é suficiente. Então, meu Pai, coloca dentro do coração dessa pessoa, meu Pai, sem ser religião, mas sim o reino de Deus dentro da pessoa, para que eles creiam, meu Pai, que o Senhor é o único e suficiente Salvador da alma de cada um deles. Eu peço por eles, meu Pai, que o Teu Espírito venha fazer essa grande obra em cada um deles, que é somente o Senhor pode fazer, Espírito Santo. Eu posso orar por elas, mas a obra, só o Senhor, Espírito Santo, pode fazer essa obra no coração de cada um deles, transformando, purificando cada uma delas no sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Eu peço por eles, meu Pai, que abra a visão espiritual de cada um deles. Tira de cada um deles a venda espiritual que cega a visão espiritual dessas pessoas com falsas religiões. Ó meu Pai amado e glorioso, em nome do Senhor Jesus, eu clamo por cada um deles. Não deixa que nenhum deles morra, meu Pai, sem a salvação deles. Mas antes que eles morrer, meu Pai, que o Senhor venha transformar eles, que o Senhor venha purificar eles no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Esse é o voto de mim, meu Pai, para essas pessoas, que elas venham ser salvas, que elas venham ser ungidas com o Espírito Santo, que elas venham ser transformada pelo o Divino Espírito Santo, meu Pai. Que ela não venha ter uma religião, não, mas que ela venha ter Jesus Cristo como seu Salvador e pregar para as outras pessoas o reino de Deus. É isso que eu te peço, meu Pai, por todas essas pessoas, porque o Senhor é mestre em transformação. Assim como o Senhor me transformou na época que eu era religioso, que servia a outros deuses, eu peço por elas, meu Pai. Transforma cada uma delas, meu Pai, para que haja salvação e haja crescimento no Teu reino, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu tenho sede e fome de ganhar alma para o Teu reino. Então ouça, meu Pai, a minha oração e para a intercessão dessas pessoas. Aonde quer que chegar essa oração, meu Pai, que essas pessoas venham ser transformadas, que essas pessoas venham se converter. Em nome do Senhor Jesus eu te peço por elas e eu abençoo a elas. Na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. E graças a Deus.